Muito bem, meus amigos, vamos lá. A gente vai começar mais um estudo para encerrar aqui a nossa sexta-feira. Lembrando que 10 horas a gente termina e começa o nosso tema livre, para a gente poder discutir aqui temas que vocês queiram propor aqui para nós debatermos. A gente vai fazer o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto de estudo de hoje é o número 19, Apacenta. E a gente espera, bom dia, Armando, tirar boas conclusões dessa nossa mensagem de hoje, né? E o detalhe é que ela é bastante atual, bastante pertinente, inclusive, para a nossa realidade hoje. A mensagem vem, Emmanuel tira para nós aqui um versículo do livro de João, capítulo 21, versículo 17, numa passagem em que Simão Pedro e outros discípulos estavam pescando e eles não achavam peixe, e aí então apareceu Jesus lá na praia e disse para que eles jogassem a rede num determinado local, e aí então eles encontraram, né, muito peixe ali para poder se alimentarem, né, e também para alimentar outras pessoas. E aí então, enquanto eles comiam, ali acendendo uma fogueira, comendo peixe e pão, tem aquela passagem que Jesus pergunta para Simão Pedro, né, se Simão o amava, e ele dizia que sim. Aí ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. E ele disse numa segunda vez e depois numa terceira vez. E nessa terceira vez Simão Pedro ainda ficou triste, né, pela insistência de Jesus em fazer essa pergunta. E depois ele respondia também, né: o senhor sabe que sim. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Hoje pela manhã, assistindo o telejornal, mostrou esse processo, né, de indulto de Dia das Mães que vai ter agora nas nossas penitenciárias aqui no Brasil. E aí então alguns presos que foram condenados por crimes diversos, né, presos que tiveram bom comportamento, vão ser libertados, e até quarta-feira eles devem voltar à prisão, naturalmente por livre e espontânea vontade, para que eles possam passar o fim de semana com os seus familiares, com suas mães principalmente. Assim como acontece também em outras datas comemorativas, né, que são mais assim significativas para a família. Ao mesmo tempo, a gente tem observado um debate interessante na nossa sociedade, principalmente quando a gente acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, onde as pessoas manifestam as suas opiniões e acabam sendo lidas por uma quantidade bastante grande de pessoas. Nós temos observado hoje então um debate que trata da punição para jovens criminosos, redução da idade penal e tudo mais. E aí então a gente liga a televisão, vê jovens envolvidos com tráfico de drogas, com estupros, com espancamentos, com assassinatos. Enfim, a gente vai olhando então na televisão essas situações que de alguma forma vão instigando em nós um tipo de sentimento que a gente não sabe bem definir, se ele é um sentimento de revolta, se é um sentimento de vingança, se nós nos tornamos indiferentes. E é então quando a gente começa a fazer o estudo daquilo que a doutrina espírita nos proporciona, a gente abre o Evangelho e se depara com tantas e tantas passagens falando sobre amor, falando sobre fraternidade, falando sobre a caridade ao próximo, caridade moral, caridade material, falando sobre amar os nossos inimigos. Então a gente não consegue vincular aquilo que a gente aprende para a nossa realidade, é uma dificuldade que a gente tem ainda. E esse texto que Emmanuel separou para nós, essa passagem que fala sobre apacentar as ovelhas, a gente lembra quando Jesus esteve entre nós, e aí então ele tratou a humanidade toda como seu rebanho, né, e obviamente representada
por aquele grupo de pessoas que viviam naquela região, e aí então ele tratava de conduzir aquelas pessoas sempre pelo melhor caminho, pelo desenvolvimento moral, pelo desenvolvimento intelectual, pela transformação delas, mesmo vivendo numa região e numa época onde havia muita opressão e muita repressão também por parte, né, de um povo dominante. E ele então procurava sempre disseminar essa semente do amor, e a gente não viu nenhuma manifestação por parte dele instigando aquelas pessoas a se rebelarem contra aqueles que eram dominantes. Pelo contrário, ele trazia sempre aquela mensagem pacificadora, aquela mensagem de perdão, de tolerância, diferente do que as pessoas viviam naquela realidade. Quando se fala apacentar as ovelhas, trata-se exatamente disso, né, de você conduzir um rebanho para o pasto, para que ele possa se alimentar, para que ele possa se desenvolver. E isso tem um sentido espiritual também. Quando se fala apacentar as ovelhas, na linguagem evangélica, a gente fala exatamente sobre isso, a gente oferecer o alimento do espírito, levar o alimento das virtudes, para que todos possam se desenvolver. Emmanuel diz o seguinte para nós, dando sequência nesse raciocínio: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de castigá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Bom dia, pessoal que chegou. Esse texto, então, ele nos traz para essa realidade. De nada adianta a gente fazer esses nossos estudos evangélicos se a gente não contextualizá-los na nossa realidade. Se a gente não pegar, por exemplo, como se eles fossem uma grande moldura, e se a gente não encaixar nessa moldura aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, aquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Porque do contrário vai ser um ensinamento vazio, como a própria moldura vai ficar vazia pendurada numa parede. Se nós não colocarmos ali dentro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, dentro daquilo que a gente vive, ele não vai ter função nenhuma. Aliás, essa é uma grande falha que nós, enquanto estudiosos do Evangelho, e eu falo nós, não apenas nós que estamos aqui na sala, eu não falo apenas nós que somos espíritas, eu falo de nós, todos nós que seguimos esse manual de conduta, esse manual de instruções morais trazidos por Jesus. Então nós vemos nos templos, nas igrejas, em todos os locais, quando nós nos sentamos em frente a um livro como esse, e começamos então a elevar o nosso pensamento ao alto e absorvendo tudo aquilo que ele traz de lição, e a gente então se sente em paz. Mas a gente só fica em paz quando estamos apenas nós
e o livro, Nós e a Mensagem. Quando a gente sai da rua, quando a gente sai para a rua das nossas casas para cumprir os nossos compromissos, quando a gente assiste pela televisão tudo aquilo que acontece no mundo à nossa volta, a gente então não consegue se lembrar daquilo que foi estudado no Evangelho. Como eu falei para vocês, exato, né, Fernando? Muitos leem como se fosse um livro apenas, e outros acreditam, porque aprenderam, que ele vai realmente trazer essa salvação tão esperada. E como Jesus disse que a cada um segundo as suas obras, a doutrina espírita, que é bastante contestada, né, por essas denominações religiosas, falam que nós não confiamos que Jesus veio nos salvar, mas que cada um salva a si mesmo. E nós firmamos, né, endossamos essa visão de que realmente somos nós que construímos o nosso próprio futuro. Então, quando eu falei para vocês que eu assisti pela televisão o indulto de Dia das Mães daqueles presos, quando eu vi, comentei com vocês nas redes sociais, que vejo a opinião das pessoas falando que há necessidade da punição desses menores, que já deixaram de ser menores infratores, mas se transformaram em menores criminosos. A gente vê que é muito fácil para nós buscar uma solução simples para punir aqueles que cometem crimes perante a nossa sociedade, e a gente simplesmente excluí-los do nosso convívio. Depois a gente pega um texto desse como do Evangelho e lembra que Jesus trata a humanidade toda, sem exceção, os libertos e os presos, né, os libertos e os cativos, os crentes e os descrentes, todos eles. E aí então a gente fica se perguntando de que forma que a gente vai lidar com situações dessa natureza, tendo o Evangelho de um lado e a realidade do outro. Então a sociedade ela tem uma facilidade muito grande de lidar com isso. É muito fácil a gente simplesmente dizer, pega um jovem que cometeu um crime, enfia ele numa cadeia e deixa ele lá até aprender. E a gente se esquece exatamente que a função de nós, que somos seguidores desses ensinamentos, é que nós nos envolvamos também com essas causas e tentemos de alguma forma transformar esses pequenos criminosos, essas pessoas que passam por essa fase de ignorância, para tentar levar exatamente o esclarecimento. Porque se nós lembramos sempre que é através do exemplo que nós arrastamos aqueles para uma conduta melhor, quando nós agimos com violência, uma violência endossada pela nossa legislação, uma violência do presídio, uma violência do cárcere, uma violência do afastamento, uma violência da indiferença, nós recebemos de volta a mesma coisa. Então, se é o exemplo que arrasta, certamente nós estamos trazendo um arrastamento para o lugar errado. Porque quando a gente pensa naquele sentimento de amor que deve ser cultivado dentro de nós, a gente acha isso extremamente fora da realidade. Como é que a gente vai agir com amor com pessoas que fazem aquilo que fazem? Como é que a gente vai pensar no perdão com pessoas que cometem aquelas atrocidades que chocam a nossa sociedade? Como é que a gente vai lidar com aquelas pessoas que de repente, por causa de um acidente automobilístico, atropelam um ciclista, bate num ônibus, comete um crime qualquer? Emmanuel disse para nós aqui nessa segunda passagem, a gente repete: apacenta as minhas ovelhas equivale a dizer, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Aqui Emmanuel lembra, né, que daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós estamos semeando por uma colheita futura. Significa que esses jovens, essas pessoas, de um modo geral, que cometem esses erros, certamente responderão futuramente no momento oportuno, mas que diante de nós hoje são simplesmente vistas como criminosos. Então, quando se fala para educar sempre, para que a gente se mostre como um trabalhador fiel,
a gente ainda fica lidando com essa questão, como é que a gente vai trazer para a nossa realidade esse ensinamento que aparentemente não vai ter um efeito nesse momento. É uma dúvida, uma dúvida, um tema interessante que merece ser debatido por todos nós que somos espíritas, que temos essa consciência que transcende essa opinião passional que nós vemos hoje, que as pessoas dizem que nós temos que punir, que nós temos que castigar, que nós temos que devolver para ele aquilo que ele fez e tudo mais. Então a sociedade hoje age de um modo imediatista, mas nós conseguimos ver assim que dentro de uma evolução linear, né, onde a coisa começa lá no passado, evolui aqui para o nosso presente e vai continuar ainda se desdobrando lá no futuro, a gente fica se perguntando como é que a gente vai lidar com isso. A gente vai lidar com a doçura diante da criminalidade, sabendo que a doçura não vai resolver esse problema, ou a gente vai simplesmente adotar a opinião que a nossa sociedade hoje apresenta, que nós temos que pegar uma criança que comete um crime e tratá-la como se fosse um adulto. Né? Esse é só uma dos ângulos em que a gente analisa um ensinamento como esse, né? Mas quando eu acabei de fazer essa leitura, a primeira coisa que me veio foi exatamente essa mensagem, em que as pessoas colocam, por exemplo, num Facebook, né? Se você concorda em diminuir a idade penal para os criminosos, né? Compartilhe aqui, né? Clique aqui, aquela coisa toda. Então a gente fica se perguntando qual é a forma que nós temos que lidar com isso. De imediato a gente não tem uma solução pronta. De imediato a gente não tem uma solução simples, acreditando que uma mudança de conduta de um lado vai resolver o problema como um todo, sendo que a gente sabe que essa é uma situação que ela vem se desenvolvendo durante muito tempo, e não é de uma hora para outra que a gente vai resolver. Eu me lembro que na minha época, as crianças, né, a gente chama de criança, porque ainda é criança, dos seus 15, 16 anos de idade, cometiam aquelas pequenas infrações que os pais eram chamados, e aí então ela levava um pequeno castigo e depois voltava para casa. E isso na nossa época, na nossa juventude. Hoje as crianças são bem diferentes, mas elas continuam sendo crianças. A diferença é que as atitudes que elas tomaram, em virtude daquilo que a sociedade hoje se transformou, uma sociedade mais agressiva. Se a sociedade se torna mais agressiva, significa que as pessoas agem por instinto de uma forma mais agressiva. Quando a gente diz assim, que as pessoas sabem o que estão fazendo, na verdade elas sabem o que estão fazendo, mas elas não conseguem raciocinar nas consequências daquilo que ela está fazendo. Então a gente tem várias situações a analisar. Mas o mais importante de tudo, lembrando aquilo que os Espíritos trouxeram para nós, lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a nossa sociedade só vai se transformar, o nosso mundo só vai melhorar de fato se a gente reformar as nossas instituições. Isso significa que nós temos que pensar de que forma que nós vamos educar as nossas crianças a partir dessa geração que vem chegando, de que forma que nós vamos lidar com os erros que elas cometem a partir desse momento, de que forma que nós vamos lidar com aqueles que já cometeram crime, que já tiveram a sua personalidade distorcida por esse sistema que nós temos hoje. Então, independente daquilo que do local, da direção que nós olhemos, é sempre importante lembrar a ideia do amor incondicional. E a gente lembra que esse amor incondicional não significa permissividade, não significa dar ali uma autorização plena e absoluta para que as pessoas façam aquilo que elas fazem. Mas é importante a gente lembrar que toda medida corretiva deve ser dada com amor, e não com revolta, como a gente vem fazendo. E se nós, que hoje nos consideramos discípulos desse mestre, desse professor, desse instrutor que chega para nós na figura de Jesus, se nós nos consideramos seguidor da sua mensagem, e aí então a gente começa a olhar para a nossa sociedade como um todo, em que todas as pessoas vão para a igreja, em que todas as pessoas vão fazer as suas rezas, vão cumprir ali os seus rituais e tudo mais, se considerando como seguidores dele. A questão é, quando ele disse para Simão Pedro, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, cuide
dos seus irmãos, cuide dos companheiros que estão ali sob a minha vigilância, que estão sob a minha guarda, significa que vocês também devem fazer isso. Significa que nós também devemos fazer isso. Então essa mensagem, na verdade, ela não foi direcionada para um, mas foi direcionada para um representando todos aqueles que seguem esses mesmos ensinamentos. E aí então a gente continua ficando na dúvida de que forma é que a gente vai agir exatamente diante dessa realidade. Nós tivemos recentemente uma situação duas situações que nos chocaram. Tivemos um estupro no Rio de Janeiro de um adolescente dentro de um ônibus. Tivemos um outro que acabou incinerando, queimando uma dentista num consultório porque ela não tinha dinheiro, ou pelo menos fazendo parte daquele crime todo. Então a primeira ideia que a gente tem é pegar esse garoto pelo colarinho, jogar ele dentro de uma sala, trancar e deixar ele apodrecer ali pro resto da vida. E simplesmente é um garoto, ali com seus 16, 17 anos de idade. Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu era aquela pessoa ingênua, meio boba, não via maldade no mundo, simplesmente vivia o meu dia a dia, o meu cotidiano, tentando ali realizar os meus pequenos sonhos naquela época. E hoje nós temos essas crianças que já não têm mais sonhos, essas crianças que já não têm mais perspectivas, e a medida que a nossa sociedade toma hoje é simplesmente acabar de destruir, é executar com aquilo que elas se tornaram. E na verdade elas não nasceram daquele jeito, elas se transformaram naquilo que elas são hoje. Né? Wagner colocou, né? Juro que não pensei desse modo, né? Mas pensei desse jeito em incendiá-lo, né? Cada um pensa de um jeito diferente, Wagner, e não é a questão da gente simplesmente condenar, da gente condenar a opinião de cada pessoa. Cada um pensa de uma forma, cada um sente de uma forma. A gente nunca sabe, né? Muitas vezes a gente pensa assim: eu, se estivesse naquele local, eu não teria feito isso. Até que o problema vem e bate na minha porta. Mas o que a gente tem que analisar, né, não é uma transformação imediata, mas é importante que a gente volte os nossos olhos para dentro de nós mesmos e comece a analisar exatamente por que esses sentimentos ainda de rebeldia, de revolta, de vingança ainda existem dentro de nós, e de que forma que a gente tem que transformá-lo para fazer com que o mesmo sentimento, porque na verdade esse sentimento de vingança que a gente tem é uma forma de não apenas punirmos, mas é uma forma de educarmos. Porque a gente pensa assim, né? Se a gente queimar ele também, ele vai aprender a não fazer isso de novo. Na verdade é uma forma extrema de educação. No passado, quando as pessoas cometiam crimes, por exemplo, roubando alguma coisa, a mão era amputada. Quando alguém tirava uma vida, ela era executada. Então aquela ideia que no passado era de pena de morte, olho por olho, dente por dente, a gente foi mudando essa nossa visão pela educação, pela instrução que a gente foi recebendo. A gente chegou numa fase nossa que a gente já não pensa mais em pena de morte. Mas quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente quer fazer a pessoa passar pela mesma situação para ela aprender. Então a gente continua ainda tendo aquela ideia de que a gente precisa educar, mas educar com a mesma violência que ela praticou. E a gente então pega um ensinamento como esse, que em vez da gente tentar ensinar através da violência, a gente tem que tentar ensinar através do amor. Agora, de que forma que a gente vai ensinar esse amor? Não é simplesmente aquele amor de você abrir as portas de uma penitenciária e deixar todo mundo sair. Não é simplesmente a gente pensar naquele amor e deixar a pessoa sem nenhum tipo de lição daquilo que ela aprendeu. Então a gente está nessa fase de discussão ainda, e obviamente a gente não tem uma solução para isso, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de apresentar para vocês uma opinião que seja a solução de todos os problemas, porque como eu falei para vocês, esse é um problema que na minha época não existia. Né? Hoje eu tenho 44 anos, então a gente volta 30 anos no passado, nos meus 14, 15 anos de idade, eu não vivia uma realidade como essa. Hoje nós nos deparamos com uma situação que a gente fica chocado, pensando assim, eu não sei, eu não era assim na minha época. Cada um de vocês podem lembrar na fase de adolescência de vocês também, ficar imaginando se a gente via situações assim. Se uma criança cometesse um crime dessa natureza, a sociedade ficava extremamente estarrecida. E eram casos isolados, não era assim algo genérico como vem acontecendo hoje. Então a gente se depara com uma outra realidade querendo agir de um modo pronto, de um modo incisivo,
para fazer com que isso pare, isso cesse. E a pergunta é, se nós continuarmos agindo dessa forma, isso vai realmente acontecer? Então olhar para esses jovens, para essas crianças como sendo nossos irmãos e tentar já é um início, tentar buscar num consenso, buscar num entendimento geral, baseado num ensinamento como esse, já que nós nos consideramos seguidores, nós temos que ter como princípio, por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente pensa, deve estar baseado nesses ensinamentos. Quando a gente se depara com um crime dessa natureza, a gente tem que tentar buscar nesses mesmos textos, nesses mesmos ensinamentos, uma solução para esses problemas. E não apenas resolver o crime pelo crime, mas tentar fazer com que aquela pessoa se transforme para que isso não volte a acontecer. Deixa eu ler o que vocês colocaram, a nega colocou lá em cima, né? Resolveria se os presídios fossem realmente o lugar de reformar, né, com aula, estudo, profissões, educação religiosa, com lugar digno para dormir e comer. Aí talvez melhore a todos os infratores. Né? É a forma como eu penso também, nega, porque a gente pensa assim, né? Tira da rua e joga numa penitenciária. Tira da rua e joga num presídio. Isso soluciona o problema? Não, a gente mascara o problema. É como se a gente pegasse uma sujeira e jogasse para baixo de um tapete, em que esse tapete é a própria penitenciária. A gente não vai ter mais problema com aquela pessoa, mas na verdade os nossos métodos acabam sendo falhos, porque a gente simplesmente não acrescenta absolutamente nada, pelo contrário, a gente responde com a mesma violência, a violência que ele cometeu, que ele praticou antes. Então, mais uma vez, os espíritos dizem que é importante reformarmos as nossas instituições. Essa é uma delas. Então a instituição família, a instituição correcional, a instituição acadêmica, a instituição profissional, a sociedade como um todo. É esse amor de que a gente trata, é esse amor que a gente deve investir como base fundamental para tudo aquilo que a gente faz. Porque na verdade a gente continua agindo ainda com violência. A nossa educação é imposta com violência, o sistema correcional é imposto com violência, a família ensina com violência através das agressões, batendo nas crianças, agredindo uns aos outros, se não fisicamente, verbalmente, moralmente. Então, em vez de a gente utilizar a violência como base de todas as nossas ações, a gente tem que usar o amor. Só que de que forma que a gente vai aplicar esse amor? A gente ainda não sabe. Fernando colocou lá em cima, eu ouvi uma opinião de um psicólogo numa rádio de madrugada, que devemos dar um objetivo para os filhos desde pequenos. Assim, eu sempre falo nisso também, né, Fernando, que hoje a gente tem que envolver os jovens com uma responsabilidade construtiva. Então hoje nós temos sistemas paraeducacionais, nós temos sistemas culturais, esportivos, profissionalizantes, tudo isso educacionais, tudo isso faz parte desse contexto de criar uma personalidade, formar o caráter desses jovens, coisa que a gente não faz hoje, né? Só que a família ela tem que ser a base fundamental de tudo. A família não pode perder a sua referência. De novo, né? Deixa eu ver aqui então. Bom, a gente falava sobre... A Cinzinha estava colocando lá, né? Deixa eu ver de novo aqui. Não sei a veracidade da informação, mas tem um desses posts no Facebook em que feita uma comparação entre a maioridade penal em diversos países do Brasil. Países alguns, né, em que a criança é considerada responsável aos 7 anos de idade. Índia, Sudão, por exemplo. Né? No final da imagem tem a pergunta, né, será que o mundo todo está errado ou só o Brasil está certo? Né? Particularmente não entendo como podemos querer um mundo melhor e continuarmos alimentando essa sede, né, por justiça, né, que não tem nada de justa. O interessante, para a gente poder colocar, ver essa informação, Cindizinha, não só nesses países, mas nós temos, por exemplo, não sei se os Estados Unidos também agem da mesma forma, não sei se nós temos também, na Inglaterra também é assim. Eu lembro de um caso de um garoto que cometeu assassinato, que também foi punido por prisão perpétua, ele tinha ali 7, 8 anos de idade. Né? Então, o que a gente pensa nessa situação é que, de um modo geral, o mundo ainda pensa dessa forma. Né? O mundo ainda age dessa forma impulsiva, acreditando que essas medidas agressivas vão ser o suficiente para poder trazer a correção. Só que, na verdade, assim, a gente pensa de um modo imediatista.
A gente simplesmente pensa que você, resolvendo o problema naquele instante, você não vai ter mais problema nenhum. Você não vai ter problema algum no seu futuro. Mas quando a gente tem essa visão mais ampla dessa realidade, lembrando que todos nós somos espíritos imortais, que todos nós passamos por esse processo de evolução através de experiências, através de situações diversas, a gente começa a olhar de um modo diferente. E é exatamente aí que vem a grande diferença daquilo que a gente faz. Porque você pensa assim, olha, você joga uma pessoa numa cadeia, você tem ali pena de morte nos Estados Unidos, na China, em alguns outros países, você tem prisão perpétua em alguns outros países, o Brasil não tem. Mas não é uma questão se o Brasil está certo, se o Brasil está errado. É aquela visão ainda imediata de você acreditar que basta você aplicar uma punição, que você aplicar uma punição em que você exclua aquela pessoa do seu convívio, que já é o suficiente para resolver. Só que na verdade nós precisamos entender de que modo que o problema surgiu, de que modo que tudo evoluiu para chegar naquela condição. Como eu falei para vocês, hoje nós temos que ter ali algumas medidas que são necessárias para regulamentar a nossa sociedade. São necessárias essas medidas. A gente não basta apenas tentar agir de uma forma pacífica diante dessa agressividade que nós temos hoje. Mas ao mesmo tempo é necessário que nós façamos um planejamento a curto, a médio e a longo prazo para modificar esse sistema correcional que nós temos hoje para algo que realmente traga educação. Então a gente continua agindo ainda de uma forma incisiva para atingir o problema de imediato. Mas nós não temos um planejamento para como é que nós vamos lidar, por exemplo, com essas crianças que cometeram um crime com 14 anos, com 15 anos de idade, daqui a 10, 20 anos. Como estarão esses jovens? O que serão desses espíritos que vieram aqui para reencarnar e simplesmente tiveram sua existência nula? E não só nula, elas foram mais ainda prejudicadas, destruídas. Então, como conciliar a realidade do nosso dia a dia, a realidade da nossa vida hoje, para aquilo que a gente leva como fé, como crença pessoal? Como é que nós podemos imaginar que as coisas acontecem, que tudo deve ser conciliado? Como é que nós podemos colocar, por exemplo, o governo do Evangelho no nosso mundo hoje? Sendo que nós vivemos assim duas situações absolutamente separadas. Você separa aquilo que você acredita e você separa aquilo que você vive. Nós vivemos então uma vida que é dupla, uma vida digamos assim, uma dupla personalidade naquilo que nós temos hoje. E nós não podemos viver assim. Nós precisamos unificar exatamente aquilo que nós acreditamos, transformar naquilo que nós queremos realmente ser. E essa é uma função que nós, não espíritas como religiosos, mas espíritas como participantes conscientes da nossa sociedade, como integrantes desse planeta que nós vivemos hoje. Porque a doutrina ela não traz para nós assim, olha, você tem que ficar rezando e esperar as coisas melhorarem. Não é essa passividade que vai transformar, mas é a atividade que vai fazer realmente a diferença. E nós precisamos levar isso a sério. Levar isso a sério no nosso ambiente profissional, porque onde eu trabalho eu tenho que ter consciência que a minha participação vai fazer a diferença para fazer com que aquele trabalho, aquele ambiente se torne um lugar melhor, as pessoas que convivem comigo se tornem pessoas melhores através do meu exemplo. Dentro da minha família eu tenho que fazer a mesma coisa, dentro do meu ambiente social eu tenho que fazer a mesma coisa. É atitude, exatamente, nego. Então, assim, essa visão religiosa que nós temos, nós ainda estamos contaminados por ela. Estamos contaminados por quê? Porque nós aprendemos a fazer isso, a separar. A minha relação com Deus não diz respeito a ninguém. A minha relação com Deus não interessa as pessoas que estão do meu lado convivendo comigo. Só que na verdade sim, depende disso. Porque se eu sou um seguidor daquele ensinamento que me trouxe e eu tenho que mostrar isso como os discípulos e apóstolos fizeram naquele passado, já que eu me considero um desses seguidores, essa é a diferença que vai fazer agora para aquilo que eu acreditava e para aquilo que hoje realmente eu tenho essa convicção.
Então, quando Jesus diz para nós, apacenta as minhas ovelhas, não é naquele sentido religioso, quando a gente imaginamos assim, Jesus com aquele semblante tranquilo, falando para aqueles seus apóstolos, né, e os apóstolos carregam todo mundo no colo, como pessoas boas. Na verdade, não são as pessoas boas que precisam de ajuda, porque as pessoas boas já são boas. Na verdade, a dificuldade que a gente tem que lidar é exatamente com aqueles que não conseguiram ainda compreender essa bondade. São aqueles que não conseguiram ainda ver aquela luz no fim do túnel. Exatamente, Ju. Eu vim para os doentes e não para os sãos. E esses doentes, que normalmente a gente lê no Evangelho, são para aqueles doentes que estão passando como com resfriado na cama, que estão passando por algum tipo de doença orgânica. Na verdade, nós falamos de doença social, nós falamos de doenças de caráter, falamos de doenças psíquicas, doenças emocionais, doenças de toda ordem. Então, uma sociedade doente como nós vivemos hoje, é para essa sociedade que veio. Imagina se nós vivêssemos num paraíso, onde todas as pessoas fossem boas, fossem fraternas. Para que você tem que vir aqui trazer o Evangelho e ser crucificado como símbolo de redenção, de elevação? Qual a necessidade disso tudo, se está tudo pronto? Para que você precisa contratar, por exemplo, uma empreiteira para reformar sua casa, se a sua casa está toda limpa, está toda nova, está toda bonitinha? É exatamente para essa reformulação de caráter, essa reformulação de personalidade, que há necessidade de nós trazermos exatamente essa mensagem, esses ensinamentos. Porque do contrário ele de nada vale. Lá naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que faz uma análise dos ensinamentos de Jesus, fala assim: amai os vossos inimigos. De que forma que nós vamos pensar nesse amai os vossos inimigos? É aquele amor de eu não vou fazer nada por que você faz, você pode fazer o que você quiser, o crime que você cometeu não vai te trazer consequência nenhuma? Não é dessa forma. Na verdade, é aquela educação, algumas vezes uma educação incisiva, mas com o propósito realmente de transformar aquela pessoa. É aquela ideia de você fazer realmente a diferença, de imaginar que aquela semente que foi plantada no coração daquela pessoa vai fazer uma diferença lá na frente. Para a gente poder encerrar, aqui nesse texto que nós lemos, ele diz assim para nós: se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimente a boa parte do teu irmão e segue adiante. Essa boa parte é exatamente aquilo que existe ainda de puro, de ingênuo dentro das pessoas. E realmente há. Quando a gente lembra, né? Bom dia, Jaque. Quando a gente lembra de um criminoso, a gente vê um desses que cometem essas agressões, que cometem essa violência que a gente vê hoje. Existem pessoas na sua relação que são pessoas porque ele tem afeto, ou são seus animais, ou são seus familiares. Ele consegue ainda transmitir um sentimento que é realmente verdadeiro dentro dele. E quando nós agimos com violência, nós vamos destruindo inclusive aquilo que ainda resta na sua personalidade. Por isso, é essa reflexão que a gente tem que ter. Não para aquilo que a sociedade faz, porque a gente não consegue transformar o que as pessoas pensam, mas a gente deve começar primeiro a pensar em nós mesmos. Aqui, mais uma passagem que fala exatamente disso que eu comentei com vocês agora. Ele diz assim para nós: ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Então, na verdade, a reformulação, ela começa por nós mesmos. Quer dizer, eu tenho que pensar se esse sentimento de vingança, esse sentimento de desprezo, esse sentimento de agressividade ainda existe dentro de mim diante dessas situações. Então sou eu que tenho que começar a olhar, porque eu estou doente e não me dei conta ainda. Então primeiro a gente tem que cuidar da nossa própria doença, da nossa doença íntima, da nossa doença espiritual, da nossa doença moral.
Depois, através da nossa reformulação, a gente consegue fazer a transformação daquele pequeno núcleo que está à nossa volta, e assim depois a gente vai aumentando cada vez mais o nosso campo de ação. Mas há a necessidade de nós fazermos essa mudança interior. Cada vez que eu vejo uma mensagem como essa nas redes sociais e eu concordo com ela, significa que aquela sociedade doente está sendo ainda alimentada pela minha contribuição. Então eu tenho que fazer exatamente o contrário, eu tenho que resistir a isso, não é de uma hora para outra, não é de uma forma miraculosa. Quando a gente vê uma situação como essa, realmente desperta em nós aquele sentimento de revolta, mas a gente tem que pensar que não adianta responder com violência aquilo que fez. A gente tem que pensar numa forma de trazer aquela pessoa de volta para aquele buraco onde ela caiu. Não é deixar ela apodrecendo lá embaixo, porque a gente sabe que, sendo espíritos imortais como nós somos, não é assim que as coisas acontecem. Essa ideia das execuções, das penas capitais, das penas de morte que nós temos por aí, repensa exatamente assim. Vamos simplesmente eliminar aquele problema e tudo se resolve. Só que a gente sabe que aquele problema não foi eliminado. Se ele nasce numa sociedade, se ele reencarna numa sociedade, ele faz parte dela, encarnado ou desencarnado. Se eu o eliminei agora, ele vai voltar depois. Só que ele vai voltar depois mais rebelde do que ele voltou antes. Ele volta para se vingar daquilo que fizeram por ele. Quantas vezes nós encontramos em reuniões de desobsessão pessoas que foram punidas no seu passado, seja pela escravidão, seja pelas perseguições religiosas, que voltaram para buscar vingança por aquilo que fizeram. Porque a pessoa cometeu um erro, ela foi punida por isso, ela voltou para se vingar de cada um daqueles que foram os seus algozes. E assim a gente vai alimentando cada vez mais esse círculo vicioso. Eu me vingo, o outro se vinga, eu vou me vingar de novo, e a gente se pergunta onde tudo isso começou. E quando começou, eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo? Ou foi tomado por um impulso, por uma ignorância, por uma falta de consciência que alguma coisa começou? Tudo tem um começo. A bondade tem um começo porque foi semeada, o ódio tem um começo porque foi semeado. E é essa visão que a gente dá. A gente abre cada vez mais a nossa visão e começa a ver o todo. A gente não vê só aquele momento, a gente vê a coisa lá atrás. E a gente consegue projetar lá para frente também. Então essa é a diferença que essa visão, que essa consciência que nós temos hoje nos proporciona. Então, meus irmãos, a gente fecha por aqui esse nosso estudo. Vamos analisar com mais carinho cada situação como essa. Vamos ver uma criança que perdeu a infância, vamos ver um jovem que perdeu a oportunidade de se desenvolver, vamos ver um homem, uma mulher, uma pessoa, qualquer que seja, que já é adulta, que simplesmente desperdiçou uma vida inteira, uma oportunidade inteira de reencarnação, e ela só vai conseguir se restabelecer, se regenerar, se ela receber o amor como amparo. E não simplesmente a resposta da vingança de novo, como nós estamos habituados a fazer. Vamos olhar esses programas que passam na televisão e a gente vê um criminoso algemado, um traficante que é preso, percebendo que essas pessoas são doentes. E quando Jesus veio para os doentes, ele veio e trouxe os apóstolos para fazer isso. Os apóstolos para ajudar nesse trabalho, vieram também os discípulos para fazer isso. E nós somos esses discípulos. E nós não podemos simplesmente virar as costas para aquilo que a gente acredita de fato. Então, meus amigos, fechando por aqui, Guga colocou, né, essa revolta pode ficar inserida no subconsciente do ser após encarnados. Não só pode, como fica, Guga. A gente fala disso em seguida. Né? A gente fala isso já no nosso tema livre, porque é exatamente essa a realidade. Você insere se você coloca no coração daquela pessoa uma semente de uma erva espinhosa, essa erva vai florescer. E vai chegar um ponto em que ela vai tomar toda a sua plantação. Se você semeia uma semente de amor no coração das pessoas, elas vão também aprender a fazer isso. Porque ao mesmo tempo que nós nos vemos como vítimas, nós somos também construtores. Só que nós damos muito mais valor para a vítima. Então tira essa ideia de que nós somos os coitadinhos, de que nós somos os rejeitados, de que nós somos os pobres coitados, e vamos tomar atitude para fazer diferença no nosso mundo hoje. Esse é o compromisso que nós temos com essa filosofia que nós abraçamos. Caminhando colocou, né, países como Finlândia, Suíça, Noruega, Bélgica, etc., a relação com o ser
transcendente quase inexiste, e não deixam de serem pessoas extremamente educadas e éticas em comparativo com o restante do mundo, ou seja, moral e caráter se produz através da boa educação. Os doentes necessitam de referência paterna, materna, institucional. Você sabe, caminhando, o que a gente vê nesses países é a falta de espiritualização, mas a gente vê que não existe imoralidade, a gente vê que não existe falta de moralização. É essa educação que você comentou. Se essas pessoas se espiritualizarem cada vez mais com aquilo que elas já trazem dentro delas, a gente começa a encontrar assim, um pouquinho do paraíso nesse nosso mundo hoje. Muito bem, meus amigos, a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje, deixando essa mensagem de reflexão. Cada vez que a gente se deparar com uma mensagem como essa, alguém que pega, por exemplo, assim, eu vejo muito isso também no Facebook, fotos de animais que estão sendo maltratados, e a primeira resposta que as pessoas têm é: vamos maltratar também os donos, vamos educar o dono para que ele não faça isso de novo. Porque maltratando vai tirar dele aquele sentimento de indiferença, de desprezo pelos animais, não vai tirar. Gandhi trouxe para nós essa mensagem, ele trouxe aquela mensagem de uma guerra pacífica para poder libertar um país, ele conseguiu fazer isso sem agredir ninguém. Aí muita gente diz assim, só que ele morreu no final. Se a gente pensar que nós somos imortais, quer dizer, Jesus também morreu no final. Quantos e quantos heróis morreram no final e conseguiram transformar aquilo que eles quiseram fazer? Então pensemos nisso. Não alimentemos cada vez mais o ódio das pessoas quando elas postam isso nessas redes, nesses e-mails que nós recebemos, nesse debate que nós temos hoje, porque nós podemos pensar diferente, porque a mensagem com que nós temos contato é uma mensagem diferente. A gente só precisa fazer com que ela se transforme numa realidade para nós. Exatamente assim dizer, sejamos a mudança que desejamos ver no mundo. Esse é o grande sinal, essa é a grande lição que nós temos que receber. A gente fecha por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, e eu vou chamar o nosso amigo Francis para fazer aqui a nossa prece de encerramento. Passando para você então, meu amigo, voltamos em seguida.